Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O tema do vídeo de hoje é um assunto muito importante e também polêmico. O rei Davi tinha um relacionamento homoafetivo com Jonathan? É o que afirma a teologia gay. De antemão, quero dizer que respeito todos os homossexuais. Esse vídeo não é indireta para eles. Apenas nós temos divergência teológica e, de fato, vou dar o real sentido bíblico, provando pela Bíblia que não é bem assim como eles afirmam. Em 1 Samuel 18:1 está escrito: sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi, e Jonathan o amou com a sua própria alma. 1 Samuel 18:1. Em 2 Samuel 1:26 está escrito: angustiado estou por ti, meu irmão Jonathan. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Então a teologia gay dizem que a amizade de Davi e Jonathan não passava de um relacionamento homossexual. Mas a palavra hebraica, ahava, se eu pronunciei errado, os irmãos me perdoem, ahavá, eu acho que é assim que se pronuncia. Essa palavra ela tem um campo semântico amplo. Então veja só, ela não tem apenas um sentido. Baseando-se em Gênesis 25:28, ela se refere ao amor paternal. Em 1 Samuel 16:21 se refere à amizade. Em Deuteronômio 6:5 se refere ao amor a Deus. E em Levítico 19:18 se refere ao amor ao próximo. Ou seja, nós observamos que essa palavra ahavá tem um campo semântico amplo e não se detém apenas a um único sentido. Então observamos aqui que esse amor que Davi tinha por Jonathan e Jonathan por Davi não quis inserir aqui nenhuma conotação sexual. O texto não está dizendo isso. Observamos que quando vamos olhar a vida do rei Davi, nós observamos a sua poligamia. Ele tinha aproximadamente 8 esposas: Mical, Abigail, Aioná, Maaca, dentre outras, ou seja, aproximadamente 8 esposas. Cometeu um adultério com Betseba, muito conhecido de todos nós que lemos a Sagrada Escritura. Então, observamos que ele era um polígamo, podemos dizer isso, cometeu um adultério. Então, isso aí são provas cabais que Davi tinha uma forte atração pelo sexo oposto. Aproximadamente, diz a Bíblia, que ele tinha 20 filhos. Dentre esses 20 filhos, e por ter várias esposas, ele passou por sérios problemas. De acordo com a Bíblia, ele teve aproximadamente 10 concubinas. A mais famosa, a que se destaca, é Abisag, que foi a companheira dele na velhice, conforme sabemos. Então podemos dizer que esses textos se referem a uma forte amizade, ou seja, uma amizade fraternal e leal. Então, quando nós lemos o contexto dos textos citados pelos homossexuais em 1 Samuel 18:1 e 2 Samuel 1:26, não tem nenhuma conotação sexual, apenas fala de uma forte amizade. Então, essas pessoas desse segmento, eles procuram apoio bíblico para legitimar suas práticas. Não só no que se refere a Davi e Jonathan, mas eles dizem também que Noemi e Ruth tinham um relacionamento homoafetivo. Jesus e o apóstolo João, fique você chocado, mas eles afirmam isso, que além de Noemi e Ruth, eles dizem que Jesus e o apóstolo João tinham um relacionamento homoafetivo, o apóstolo Paulo e Timóteo, enfim, eles querem basar suas crenças tirando a Bíblia do contexto. Irmãos, existe a exegese, que é a ciência da interpretação do texto, que nos diz como o texto é. E existe a exegese, exegese ou exegese, e a exegese. O que é a exegese? Bem parecido com a exegese. Significa como eu entendo, mas nem sempre como eu entendo é aquilo que o texto quer dizer. Então, ao invés de fazer a exegese, eles fazem a exegese, ou seja, querendo apoiar as suas práticas, né, distorcendo alguns textos. Eu respeito aqui, repito, respeito todos eles, não é indireta, apenas o texto não tem nenhuma conotação sexual, fala de uma forte amizade, uma amizade fraternal e leal. Já quando lemos os textos na NVI e na Bíblia de Jerusalém, observamos que fica bem mais claro. Veja o que diz as traduções. Na Bíblia de Jerusalém, 1 Samuel 18:1. E aconteceu que, terminando ele de falar com Saul, Jonatas apegou-se a Davi. E Jonathan começou a amá-lo como a si mesmo. Olha, amá-lo como a si mesmo. 1 Samuel 18:1. Já quando chegamos em 2 Samuel, capítulo 1, verso 26, está escrito: que sofrimento tenho por ti, ó meu irmão Jonatas? Tu tinhas para mim tanto encanto, a tua amizade me era mais cara do que o amor das mulheres. Está vendo como na tradução aqui da Bíblia de Jerusalém fica bem mais fácil? Veja o que diz na tradução NVI, a nova versão internacional, 18:1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonathan tornou-se o seu melhor amigo. Está vendo aqui que o texto fala de uma amizade? Vamos para 2 Samuel 1:26.
Está escrito, 2 Samuel 26, como estou triste por você, Jonathan, meu irmão, como eu lhe queria bem, sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Então, na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, e a Bíblia de Jerusalém, ela fica bem mais clara que isso aqui fala de uma grande amizade entre duas pessoas, Jonathan e Davi, e não tem nenhuma conotação sexual. Repito, as pessoas do segmento da teologia gay querem afirmar que era um relacionamento homoafetivo, ou seja, homossexual, mas não tem base bíblica. Davi foi um polígamo, feito eu falei aqui que ele tinha aproximadamente 8 esposas, tinha 20 filhos, que enfrentou vários problemas, que talvez falei aqui, devido ao excesso de esposas. Teve 10 concubinas, feito eu citei aqui a Abisag, que foi a sua companheira na velhice, que é a mais que se destaca. E também falei que a palavra ahavá, no hebraico, se eu pronunciei errado, os irmãos me perdoem, mas a palavra está escrita. Eu não sei bem como se pronuncia, a gente estuda, irmãos, mas não conseguimos, às vezes, transmitir, né, a pronúncia correta, que eu não falo fluentemente hebraico, estudo, mas não falo. Então a palavra ahavá tem vários sentidos, o seu campo semântico é amplo, se refere ao amor paternal, conforme eu vos citei, lá em Gênesis 25, 28, a amizade, 1 Samuel 16, 21, o amor a Deus, Deuteronômio 6, 5, e o amor ao próximo, Levítico 19, 18. Espero ter ajudado você. Então, repito, não foi indireta para ninguém, apenas o meu parecer bíblico sobre o assunto. E repito, o rei Davi não era homossexual. Vimos aqui que ele tinha uma forte atração pelo sexo oposto, conforme citamos aqui algumas informações a respeito da sua história. Espero ter ajudado você. Quais são suas dúvidas? Quais são as suas sugestões? Deixa aqui na barra de comentário que será um prazer ter sua interação aqui no canal. Um forte abraço. Que Deus vos abençoe.